Lux et Tenebra, Crônicas de Christian. Capítulo 14. Aquele que tem tudo em mãos. O tempo se passou e logo Christian novamente se aprofundava nas palavras. E a semente, que já estava próxima ao chão, finalmente alcançou a terra. Quando a semente tocou o solo, se viu impedida de continuar seu caminho, devido à dureza do chão. Então Arcos sussurrou: "Minha criança, agora que a semente alcançou o solo, é necessário que você a permita adentrá-lo. Para que a semente possa prosseguir, o solo deve amolecer. Para isso, Christian, deves abrir seu coração. Neste momento, seu coração é como uma pedra, impedindo a semente de entrar no fundo da terra. Deveis amolecer vosso coração. Você já passou pela experiência de sentir vosso coração. Também experimentastes o processo de conduzir vossos pensamentos de seu intelecto a ele. Agora, deveis lembrar deste mesmo processo. Até agora, seu intelecto tem passado pela superfície da semente. Mas para que prossigas adiante, necessitarás, assim como fizestes com teus pensamentos, conduzir as palavras de seu intelecto até vosso coração. Pois deveis lembrar-se que o idioma em que estas palavras estão expressas pertence ao coração e não à língua. Tu entendes, minha criança?" Christian, ouvindo as instruções de Arcos, acena com a cabeça levemente e coloca-se a praticá-las. Concentrando em seu coração, pouco a pouco, Christian tenta sentir novamente a conexão com seu coração. E então, os sons de seu coração tornaram-se novamente audíveis. E imaginando o fio condutor que ligava seu intelecto e ele, com o passar do tempo, o fio tornou-se cada vez mais visível aos olhos de sua alma. E a presença deste fio tornou-se cada vez mais discernível para Christian. Então Arcos sussurrou: "Muito bem, minha criança. Agora, encontre em seu intelecto as palavras que tens em mãos e conduza-as pelo fio até seu coração." Christian, seguindo as instruções, tentou navegar em sua mente, procurando a semente para enviá-la ao seu coração. E inexplicavelmente, assim que iniciou a busca, diante de seus olhos surgiu a visão de muitos pontinhos brilhantes, como estrelas que se espalhavam pelo espaço. E da mesma forma, haviam pontos escuros que se espalhavam pelo mesmo local, como bolas escuras de névoa preta. Algumas pareciam se mover em direção aos pontinhos brilhantes, como se os tentassem apagar com sua escuridão. E os pontinhos brilhantes pareciam lutar para não ser submergidos pela escuridão dos pontos escuros. Mas um ponto em especial chamava ainda mais a atenção de Christian. Era muito brilhante, e se os pontinhos de luz ao redor parecessem estrelas, este parecia um sol. Haviam muitos pontos escuros que avançavam em frenesi em direção ao sol, mas eram todos dissipados quando se aproximavam deste grande ponto brilhante. Aquela cena meio que fez Christian relembrar dos corvos que avançavam em direção às chamas de seu coração. Então, tomado de interesse, Christian estendeu suas mãos em direção a este sol, e quando o fez, percebeu que o sol parecia estar ao alcance de suas mãos, como se não houvesse distância entre eles. Quando suas mãos tocaram o sol, imediatamente Christian notou que este sol era a semente que procurava. Então, concentrando-se no fio condutor, enviou a semente em suas mãos, rumo ao seu coração. Acompanhando a semente que era conduzida pelo fio, Christian esperava ansiosamente que tudo desse certo. Quando a semente adentrou seu coração, ela pareceu brilhar. A semente, que parecia um sol, aquecia seu coração, amolecendo o que parecia uma firme camada de rocha que o envolvia.
As chamas do pequeno sol eram tão quentes que derretiam até mesmo a rocha sólida. Como se também pudesse ver todo o processo, Arcos em seu ombro sussurrou: "Muito bem, minha criança. Agora que a semente aqueceu seu coração, podeis continuar a se aprofundar. Agora a semente será desimpedida de prosseguir ao fundo do sol, pois o solo já perdeu sua dureza." Christian acenou com a cabeça e voltou a meditar. Pouco tempo depois, a terra em que a semente estava encostada começou a ondular como a superfície da água, e lentamente a semente começou a submergir, não mais impedida pela dureza do solo. Então, o tempo se passou, até que a semente já estivesse totalmente submersa. Porém, Christian, mesmo que não a visse, podia senti-la e sabia que ainda estava muito rasa no solo. Então continuou o processo em busca de maior profundidade. Minutos se passaram, e a frustração de Christian começava a aumentar. A semente simplesmente não parecia querer mais se mover, e ele se via incapaz de descascar mais camadas. Observando aquilo, Arcos sussurrou: "Você foi bem, minha criança. Não se esqueça que para se tornar um bom jardineiro, também são necessárias prática e experiência. Hoje estou aqui para ajudá-lo. Preste bem atenção, Christian. Hoje tenho-vos permitido passar por algumas experiências fora de seu alcance, para que quando tentes, tenhas uma base de como fazê-las." Então, Arcos soprou levemente em seu rosto mais uma vez. Um ar brilhante nas cores do arco-íris suavemente acariciou sua face, e imediatamente Christian, que não conseguia mais descascar as camadas das palavras, se viu como quem caísse em um buraco, alcançando profundidades muito além do que estava antes. A semente, que estava anteriormente parada em um mesmo lugar, agora se aprofundava rapidamente no solo, até que chegasse e estagnasse em uma certa profundidade. Christian então abriu os olhos e olhou para Arcos surpreso, e o beija-flor, olhando para ele, disse sorrindo: "Não se surpreenda, minha criança. Agora a semente já alcançou a profundidade ideal para iniciarmos. Lembre-se bem dela, Christian, para que tenhas uma referência para as próximas sementes que plantarás. Agora devemos entrar no terceiro passo de recordatos. Lembra-se qual era?" Christian, depois de muito pensar, tentando lembrar-se sobre o que Arcos havia falado antes, respondeu: "Agora devemos alimentar a semente?" Arcos prosseguiu: "Exatamente, Christian. Eu vos expliquei um ponto bem importante anteriormente. Vos falei que o bom jardineiro deve cuidar de seu jardim com aquilo que tem à disposição e com sabedoria. Já o resto não está em suas mãos, correto?" Christian respondeu: "Sim." Arcos prosseguiu: "Muito bem então, Christian. O que tens agora à disposição para alimentar essa semente, minha criança?" Christian, refletindo sobre aquela pergunta e observando toda a sua volta, vira-se para Arcos e diz: "As chamas?" Arcos respondeu com uma voz terna e alegre: "Também, minha criança. Mas você tem o controle sobre as chamas? Como as usarás? Já lhe disse, não? Este é um passo deste processo que não está em suas mãos. Então, como devereis fazer?" Christian pensou, mas não encontrou uma resposta. "Não sei." Então Arcos prosseguiu: "Minha criança, o que diferencia o bom jardineiro do simples jardineiro?" Christian tentou lembrar das instruções dadas por Arcos até agora, mas não encontrando uma resposta, respondeu: "Não sei." Logo Arcos continuou: "Eu vos disse que para se tornar um bom jardineiro, é necessário estar em sintonia com a fonte, correto? Por que dirias que isso é necessário?" Christian, novamente, um pouco envergonhado, respondeu: "Não sei." Arcos, então, com um sorriso terno, disse: "Criança, não precisas ficar envergonhado por não saber responder. Afinal, o homem que entende que não sabe é muito mais sábio do que aquele que acha que sabe. Estou aqui para te instruir, não estou? Então não tenhas medo.
Christian, ouvindo aquilo, acenou a cabeça alegremente. Muito bem, prosseguiu Arcos. Continuando, isso é necessário, pois... Lembre-se bem, minha criança. Eu vos disse que o papel do bom jardineiro é cuidar do jardim. O resto não está em suas mãos. Mas se o resto não está em suas mãos, tem que estar nas mãos de alguém. Entende onde quero chegar, minha criança? Christian acenou com a cabeça e disse: o resto, então, está nas mãos desta fonte? Arcos respondeu: exatamente, minha criança. Agora quero que perceba algo. Você passou por 2 passos até agora, certo? Sim. No primeiro passo, Christian, você deveria ter as sementes em mãos. E neste passo, dependiam de você somente 2 partes do processo. Ir pedir as sementes para aquele que as tem, para você as plantar e pegá-las em mãos. A criação das sementes não era algo que estava em suas mãos, correto? Sim, Christian respondeu. Arcos então continuou. Certo. No segundo passo, tu deverias enterrá-la no sol. E para isso, deverias primeiramente plantá-las em uma terra mais propícia, algo que as chamas proporcionaram para você. Mas as chamas não estão sob seu controle. Então este é mais um passo que não estava em suas mãos, assim como não dependeu inteiramente de você para que o solo amolecesse. Claro, estava em suas mãos a tarefa de plantar em um solo propício. Estava também em suas mãos a tarefa de conduzir a semente de seu intelecto para seu coração e de meditar na semente. Mas agora vos pergunto, todos estes passos que não estavam em suas mãos, nas mãos de quem você imagina que estavam todos eles? Christian respondeu: da fonte? Arcos continuou: exato, minha criança. Agora, neste terceiro passo, precisarás alimentar estas sementes, correto? Sim. Então Arcos disse em um tom brincalhão: muito bem então, minha criança. Você diria que está nas mãos do bom jardineiro criar água para alimentar as plantas? Fazer chover, talvez? Ou talvez esteja nas mãos dele fazer brotar a semente. Ele pode talvez estalar os dedos e as sementes brotarão? Christian, ouvindo tudo aquilo, disse: não. Isso está nas mãos da fonte, não é? Arcos prosseguiu: e o que você diria das sementes? Talvez esteja nas mãos do bom jardineiro criá-las para plantá-las, certo? Afinal, não há nenhuma semente à sua volta que possa plantar. Então Christian respondeu: não, está também nas mãos da fonte. Quando Christian terminou, finalmente lhe pareceu cair a ficha do que Arcos queria lhe dizer. Percebendo este ponto, Arcos continuou: muito bem, minha criança. Você percebeu. Se a criação das sementes não está em suas mãos, por que a criação do alimento para elas estaria? Essa é a importância de estar em sincronia com a fonte. E isso que diferencia um bom jardineiro dos outros. Ele está sempre em sincronia com aquele que tem tudo em mãos, a fonte, que fornece ao bom jardineiro todas as suas necessidades. Você sabe o que deve fazer agora para este próximo passo, Christian? Christian, pensando um pouco, respondeu: devo pedir ajuda para a fonte, assim como fiz com as sementes? Exatamente. Assim como tivestes de pedir ao vosso amigo que lhe concedesse sementes para o jardim, pois era o único que as possuía, também deveis pedir a ele o alimento para as plantas, já que também é o único que os tem em mãos. Arcos respondeu, e então prosseguiu: certo, minha criança, vamos começar. Tudo bem, respondeu Christian. Próximo capítulo, Orans.